Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo para a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2. Eu vou ler dos versos 12 até o 14. E eu queria que você me acompanhasse aí, então, na leitura. Tá bom? 1 João, capítulo de número 2, versos de 12 a 14. Diz assim o texto sagrado: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Amém? Muito bem. Nós estamos trabalhando aí os nossos princípios nesse mês de julho, finalzinho de junho, né? E agora julho, trabalhando discipulado. E eu queria continuar falando sobre a importância do discipulado, sobre a importância do vida na vida, a partir desse texto sagrado. Era comum, naqueles tempos, que os mestres ou os instrutores, professores, ensinassem os seus discípulos, os seus alunos. E aí é bom lembrar sempre que discípulo significa aluno. Sempre usavam o termo filhinhos, era uma forma gentil de se referir aos discípulos, ao aluno. Então, fulano dizia, meu filhinho, meu aluno. Essa ideia de que aquele que conhece mais derrama na vida daquele que conhece menos, aquele que é mais experiente derrama na vida daquele que tem menos experiência. Este é o princípio invocado por Jesus para partilhar o Evangelho. Se você tem frequentado célula e se você não tem, aqui fica a dica. Participe, porque é lá nas células que temos estudado muitos dos assuntos que são importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. A diferença entre alguém que é religioso e alguém que é discípulo está exatamente aí, em aprender e em aprendendo colocar em prática aquilo que está absorvendo dos ensinos bíblicos que lhe chega à mão, tá bom? Então, nas células nós trabalhamos essa semana que o método que Jesus escolheu para partilhar o Evangelho não foi a multidão. Vamos ver se vocês estão afiados e foram para a célula. Jesus não escolheu a multidão, por quê? A multidão ela é volúvel. Parabéns, irmã. Ela é interesseira. Parabéns. Ela é inconstante. Porém, o discípulo não. O discípulo ele é obediente. O discípulo ele é leal, fiel. Muito bem. Vocês foram para a célula. Parabéns. Olha aí. É isso. Então, quando nós estamos falando do Evangelho de Jesus, quando nós estamos falando do discipulado, nós estamos falando daquele grupo de pessoas que foram pinçadas por Jesus, separadas por Jesus. Nós não estamos falando de multidão, nós estamos falando de pessoas que abraçaram voluntariamente a carreira de discípulo, a carreira de aprendiz de Jesus, e por serem aprendizes, querem continuar crescendo. Eu já preguei aqui na primeira carta do apóstolo João, e eu falei na ocasião que João escreve esta carta para combater as heresias que estão surgindo dentro da igreja, de forma muito pontual, o gnosticismo.
E com isso, irmãos, o apóstolo João, ele segue dando orientações. Então ele começa afirmando a divindade de Jesus, depois ele fala sobre que Deus é luz, e quem está em Deus precisa estar em luz, não é? E quem está em luz reconhece que é pecador, e ele vai dizer, porque se alguém diz que não comete pecado, é mentiroso e faz de Deus mentiroso. E ele continua nessa mesma toada dizendo, olha, quem está na luz ama. Porque como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama aquele que você vê? E então, nesse aspecto, ele diz lá, que nós devemos amar os irmãos. E ali, irmão, representa aquela pessoa de sangue, ele pode ser, não é? E o sentido é o de sangue mesmo, que tem mesmo pai e mesma mãe, não é isso? Ou só o pai, o mesmo pai, ou só a mesma mãe. Mas aquele que tem essa ligação de sangue direta, mas também representa ali a mesma palavra usada para simbolizar os irmãos em Cristo, e vai além. A palavra usada para irmãos ali também pode ser aplicado a todo e qualquer outro ser humano. Então olha que João está dizendo, que quem ama os irmãos demonstra que de fato ama a Deus. Então ele vai nesse sentido, chega nessa parte que quero trabalhar com vocês, e continua depois falando sobre não amar o mundo, ou seja, o sistema que está aí implantado na sociedade, porque ele vai terminar a carta apontando para os anticristos, para a ação do maligno. Então a primeira carta de João é uma carta apaixonante. Se você ainda não leu, leia. É fácil de ler, é rapidinho. São 5 capítulos curtinhos e você, numa sentadinha, lê. Vale a pena. Eu recomendo. Mas aqui, João está falando, me parece, de um grupo distinto de discípulos. E eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que quero compartilhar, porque isso pode mudar a maneira de você enxergar a vida cristã. Paulo fala dos pais, Paulo fala dos jovens, Paulo fala dos filhinhos. Embora filhinhos é usado para se referir a todos os discípulos que ele tem, todas as pessoas que estão se aproximando dele, João, como instrutor, e por sua vez, obviamente, todo discípulo de Jesus instrui para Jesus, nunca para si mesmo. Semana que vem quero trabalhar um pouquinho mais esse conceito, mas já vou adiantar aqui. Você pode ter certeza que o teu trabalho de discipulador, de instrutor, está dando certo quando você consegue integrar estas pessoas, esses discípulos, à igreja de Jesus. Se em algum momento do caminho estas pessoas não estão sendo integradas no corpo de Cristo, alguma coisa errada está no processo seu de discipulado. Porque nós não discipulamos para nós discipulamos para Cristo. Então, em última instância, essa pessoa precisa ser integrada no corpo de Cristo. Portanto, dito isto, eu queria pensar com vocês, nesta manhã, que existe aí 3 faixas etárias de maturidade espiritual. Então, olhe bem, ele primeiro começa a falar dos filhinhos. Né? E aí, quando ele fala sobre os filhinhos, vamos pensar que os filhinhos, como ele descreve, são aqueles que estão no início da fé. São os novos. São as pessoas que têm pouco tempo de caminhada cristã, pouco tempo de fé abraçada, têm ainda pouco conhecimento e pouca experiência. E aí ele diz que estas pessoas, eles já conheceram a Deus o Pai, eles já experimentaram do amor do Pai em suas vidas, já experimentaram disso através do perdão recebido. Então estas pessoas são caracterizadas por aquelas que tiveram esse contato com o Senhor Deus Todo-Poderoso, se sentiram amadas, acolhidas por Ele, se renderam a esse amor e por isso mesmo sentiram em si mesmos o poder do perdão que há em Cristo Jesus para todo aquele que crer. Amém? Muito bem, então esse é o primeiro grupo. Mas ele também vai falar depois
dos jovens. Então, estes são aqueles que ainda não chegaram nessa fase de juventude, ainda não estão na sua fé de fato alicerçada. E se você lembrar daquela parábola que Jesus conta sobre o semeador que saiu a semear, e a semente foi na beira do caminho, entre espinhos, aquele contexto daquela parábola, você vai perceber que há um processo que naturalmente vai acontecendo na vida da gente. A nossa fé vai sendo sedimentada, fortalecida. Mas as pessoas que se encontram nessa fase de maturidade espiritual, os filhinhos, são aqueles que ainda enfrentam lutas, não é? Quando enfrentam, por exemplo, o maligno, caem em tentações, situações, né, de insegurança. Ele ainda tem aqueles momentos que ele acha que não se converteu, acha que não foi para valer. Tem aqueles momentos difíceis, cedem às tentações de Satanás, são, obviamente, com relação à palavra, ainda imaturos, por isso mesmo se sentem mais fracos e, por vezes, acabam mesmo incorrendo nesses erros. É natural. O pequeno, o bebê, a criança, ela tem essa fase, ela ainda não entende a vida. E quando a gente compara com a vida humana, fica mais fácil de entender. Este cristão, este discípulo, é aquele que está na fase da papinha, está na fase ainda da amamentação, que está na fase ainda da adaptação, do ensino, que ainda não entendeu como as coisas funcionam. Você precisa cuidar dele. Uma criança, não é? Você cuida para ela não enfiar o dedinho lá na tomada, não é assim? A criança você cuida com o que ela está vendo, com quem ela está andando, porque ela não tem essa percepção, essa maturidade. O que parece, João está sugerindo, existem no nosso meio estas pessoas, aqueles que estão chegando agora para a fé. E a experiência cristã vai comprovar que é assim mesmo. A pessoa, ela de fato foi sincera, ela entregou a vida a Jesus, ela está disposta a andar com Jesus, mas ela ainda está no processo de amadurecimento, de crescimento. É um discípulo de Jesus, mas que está ainda gatinhando, está dando os primeiros passos. E a gente precisa olhar para esta pessoa com este olhar. Se você está nessa fase, entenda, você não pode se contentar, não, já estou aqui, já entreguei a vida a Jesus, estou na igreja, estou salvo, maravilha, glória a Deus. Não. Porque você espera que uma criança seja criança só no espaço de tempo reservado para ser criança. A gente não consegue conceber a ideia de um cara de 48 anos se comportando como criança. Imagina se eu tiver ações de criança e começar a agir como uma criança. Vocês vão, não, isso é ridículo, né? Um baita homem desse aí, barbado, ainda que já careca, né? Mas barbado, desse, com essas atitudes, a gente não consegue conceber, porque não faz sentido. Então, a pessoa que está no início da caminhada cristã, tudo bem, mas se você já está há mais tempo nesta caminhada, pense, você precisa avançar. E aí eu entro para o segundo grupo, que o apóstolo João vai mencionar, que é esse grupo dos jovens. Quem são estes? Não é? Estes são aqueles que já aprenderam a vencer o maligno. Eles já têm consciência que existe uma batalha espiritual que acontece todos os dias em suas vidas. Eles sabem que existe um ser maligno que está tentando a todos os cristãos e a todas as pessoas, e por isso mesmo eles são vigilantes, eles sabem que eles não podem ceder às tentações. É aquela pessoa que passou da primeira fase, me permita usar esse termo, da infância espiritual, para a fase da juventude espiritual. Então esta pessoa, ela já está mais fortalecida, esta pessoa já está mais madura com relação à palavra. Aí a importância de aprender a palavra. Na Igreja Batista, desde que você se converte, você vai ser ensinado, você vai ser impulsionado, você vai ser orientado a conhecer a palavra de Deus. Porque o que vai nos dar maturidade é a palavra de Deus, é o conhecimento da revelação escrita
que nós chamamos de Bíblia. Portanto, querido, é importantíssimo que você continue a crescer, continue a saber o que é que Deus tem para nós. Porque o jovem espiritual é aquele que já entendeu, ele tem esse entendimento, esta percepção, e ele está focado todos os dias em cuidar disso, em se alimentar bem, não é? Em se nutrir bem da palavra, para que ele não caia mais nas tentações. Entretanto, ele ainda não está na condição de paz. Então eu queria que você ficasse atento a isso. Ele já é vencedor, ele já tem a consciência da batalha espiritual, ele é maduro na fé, não é? Ele já se desenvolveu, ele não está disposto a voltar atrás, ele vivencia a fé no seu nível particular, individual, ele lê a Bíblia, ele ora, ele tem essa consciência, ele busca a Deus, ele não precisa que alguém fique segurando na sua mão, né? Ele já está nessa fase mais madura, mas ele ainda não é pai, lembre-se. Além disso, essa pessoa, a pessoa que está nessa condição aqui, de jovem na fé, não é? De uma maturidade espiritual já crescida, esta pessoa, ela tem força, como diz o texto sagrado, ele é forte, não é? Ele é maduro espiritualmente, ele tem um caráter e uma vontade alinhadas com a de Deus, em profundidade, em verdade. Esta pessoa, de fato, não abre mão de andar com Deus, de fazer a sua jornada aqui na terra com Deus. Mas friso, ainda não é pai. Vou refrescar. O primeiro grupo é aquele que chegou para o Evangelho. Ele está apaixonado pelas verdades reveladas a respeito dele. Ele experimentou o perdão de Deus. Ele está alegre, o coração está leve, ele está feliz. Mas ele ainda é inconstante com relação à fé. Existe ainda falta de entendimento. Mas ele é sincero, ele já conheceu o Pai. O jovem é aquele que é maduro, ele já entendeu a caminhada cristã, ele está disposto a continuar, ele lê a palavra, ele ora, não é? Ele tem comunhão com Deus, mas isso está restrito a essa relação, Deus e ele e Deus. No entanto, o que João está sugerindo aqui é que nós também podemos avançar e devemos avançar para o estágio da maturidade que estou chamando aqui de paternidade. Ou seja, é aquele momento em que esse indivíduo que já goza de maturidade espiritual e experiência no relacionamento cristão, esta pessoa agora começa a gerar filhos e agora esta pessoa começa a conduzir esses filhos para também conhecerem o Pai Celestial em profunda intimidade. Se você é pai, você sabe do que eu estou falando. Quando a gente gerou o primeiro filho, tudo mudou. É, não é? Você cresceu, você está jovem, tem a idade que você tiver, não é? Você está jovem ali, pujante, tal, e você já entendeu a vida, você está cheio de sonhos, cheio de projetos, aí você vai seguindo os trâmites naturais da vida, e chega um momento, a notícia chega para você. Você vai ser pai, você vai ser mãe, muda tudo. Agora toda a sua atenção, toda a sua concentração, toda a sua dedicação passa para aquele novo ser que está chegando. Agora as suas orações mudam de endereço. Agora o seu investimento muda de endereço. Agora a sua aplicação muda de endereço. Você está pensando naquele novo ser. Você tem uma responsabilidade sem igual. Eu gosto de aplicar, e obviamente isso não é algo que eu inventei, não é? Isso é um conceito atual e que eu diria não é atual. João já está falando disso, a gente só está dando ênfase a isso, coisa que durante um tempo ficou esquecida.
mas hoje, graças ao bom Deus e à ação do Espírito Santo, nós estamos entendendo que a caminhada proposta por Jesus no discipulado envolve esta fase inicial, esta fase, não é, de ser bebês na fé, de ser criança na fé, em que a gente abraça a fé e começa a caminhar e começa a crescer, passa pela fase da maturidade, em que você é um cristão convicto, não é? As pessoas não vão tirar você da sua consciência, porque você conhece Deus intimamente, você tem um relacionamento com Ele, você conhece a realidade espiritual, a batalha espiritual, então ninguém vai te arrancar dali, mas você continua crescendo e evoluindo para a fase de que agora você não só absorveu o conhecimento, você não só tem experiência, você não só está firme, mas agora você entende que tudo isso que Deus fez em você precisa ser partilhado com alguém. E você então começa a investir na vida desta pessoa, para que esta pessoa tenha a mesma experiência de conhecer a Cristo, de também ser visitado pelo perdão de Deus, de ser alcançado pelo amor de Deus, e a partir dali, esta pessoa começar também esse processo evolutivo de crescimento espiritual. Está claro, irmãos? Um crente que se converte, conhece da graça de Deus, se torna jovem, mas não gera filhos espirituais, e aqui eu não queria entrar naquele tema de paternidade espiritual, e fazer toda aquela, desenvolver aquele raciocínio que tem por aí, de subjugar, não é isso. Tem a ver com partilhar, derramar a vida na vida de alguém, tem a ver com transferir legado, é isso, é você ajudar um outro ser humano, um outro irmão seu, um outro semelhante seu, a ter a mesma experiência de fé com o Deus Todo-Poderoso, o Transcendente. Então, esse indivíduo agora, consciente, maduro, ele precisa partilhar da fé. Ele precisa, de algum modo, transferir aquilo que está em seu coração, no seu íntimo, no seu homem interior, para esta outra pessoa. É inevitável. É por isso que quando Jesus se revela à mulher samaritana, mesmo ainda sendo uma bebezinha, ela não se contém, ela tem que correr para a cidade e dizer o quê? Venham e vejam aquele que fez uma obra tremenda em minha vida. É inevitável. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque nós precisamos continuar evoluindo enquanto filhos de Deus. Nós não podemos aceitar a condição de que nós nos convertemos, temos o nosso nome escrito no livro da vida, a gente vem para os cultos todos os domingos, não é se não vem todos os domingos, vem um sim, um não, a gente está participando da célula e está bom. Não, irmão, não está bom. Nós precisamos partilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas com outras pessoas. Não porque sejamos perfeitos, não porque a obra já está completa em nós, mas porque nós já caminhamos com Deus tempo suficiente para entender que tudo que o ser humano precisa é de Deus. E se tudo que o ser humano precisa é de Deus, nós precisamos compartilhar com outros. Quero dizer que se você é um filhinho, está no início da caminhada cristã, querido, fica tranquilo, coma a papinha, beba o leitinho, né? Curta essa fase, fica atento, fica olhando. Se vier, não é? Um vendaval aí, uma tempestade, se balançar, a gente está aqui, conta conosco. Continue olhando para Jesus, não volte atrás, não desista. Continue caminhando, porque você vai passar esta fase e chegará à fase de jovem. E aí, irmãos, quando nós somos cristãos, discípulos de Jesus, que estamos jovens, tem jeito. Jovem é impetuoso, é ou não é? Jovem é impetuoso. Eu, sinceramente, o jovem, ele tem a necessidade de desbravar, de fazer, de ir além. Por isso que o jovem, ele é a força da igreja. Uma igreja que tem uma juventude pujante,
É uma igreja que, irmãos, ela vai atropelando tudo, ela vai invadindo, ela vai chegando onde precisa chegar, porque o jovem tem na natureza dele isso. Isso é normal para a juventude. Claro, nós não podemos dar vazão, não é, à carnalidade, mas o jovem, por natureza, é impetuoso, ele é desbravador. É por isso que uma igreja de jovens é uma igreja que avança. Uma igreja que só tiver idoso, irmãos, é uma igreja, pode ter certeza. Olha lá, o irmão não está aceitando, porque o espírito é jovem, né? Mas a natureza da pessoa mais idosa é de se recolher. Olha lá. Isso aí, ó, precisamos de idoso assim também. Irmão, bem rapidinho, senão... Isso aí. Isso é verdade, irmão. Mas veja bem, porque esses... Eu vou terminar a minha reflexão com essa fala do irmão. Entenda bem, quando eu estou falando da juventude, eu estou falando agora não da idade espiritual, mas do jovem na igreja mesmo. Porque é óbvio, o indivíduo ficar mais velho, ele já não tem o mesmo vigor, a mesma força. Ele vai precisar usar isso aqui, ó. Não é isso? E é isso que nós precisamos aplicar. Então vamos lá. Uma igreja que tem uma juventude forte, pujante, é uma igreja forte, é uma igreja vibrante, é uma igreja que invade mesmo. Porque, irmão, num dia de chuva e frio, o jovem vai para a rua, ele faz, o idoso já vai pensar e repensar. Mas nós precisamos continuar avançando enquanto cristãos, no que diz respeito à maturidade da fé. Se você é um jovem, você não pode se contentar, beleza, eu já criei, ninguém vai tirar a fé de mim, mas você ficar ali só sentadão, bonitão. Você precisa partilhar dessa fé com alguém. Você precisa ir para o estágio da maturidade espiritual, da paternidade. Você precisa derramar na vida de alguém. E aí termino usando essa experiência que o irmão falou. Por que as maiores igrejas que nós temos são lideradas por pastores mais idosos? Porque esses pastores entenderam essas verdades, eles abraçaram a fé, eles venceram essa primeira infância, eles se tornaram jovens fortes, e nesse tempo eles fizeram discípulos, eles fizeram pessoas ligadas a eles que hoje têm mantido esses ministérios. Um indivíduo que fez um ministério e ele tem 70 anos, mas ele sempre trabalhou sozinho e para ele não é pastor de uma grande igreja. Os pastores de grandes igrejas são pastores que partilharam, que derramaram, que ao longo de suas vidas, eles fizeram outros discípulos para Jesus. E esta é a mensagem que o apóstolo João está dizendo. Até porque, irmãos, eu, Jean, vou passar. E quando eu for, o que eu terei deixado? O que eu posso deixar de mais valioso é o evangelho derramado no coração de alguém. Então eu quero encerrar esta reflexão dizendo a você: tenha como alvo da sua fé cristã ser um pai espiritual, ser uma mãe espiritual. E aí, irmãos, você pode ser um jovem, e você experimenta, jovem, agora estou falando faixa etária física. Você pode ser um jovem e ser pai espiritual. E eu conheço gente que está há 40 anos na igreja e nunca partilhou do evangelho com ninguém. Não se trata de nós, o evangelho se trata de Cristo. E o quanto nós partilhamos de Cristo. Tem muita gente que gosta de um modelo de igreja, que gosta de um jeito de fazer culto, de um jeito de ser igreja. E ele se apega a isso, como se isso devesse atender a sua expectativa. O meu desafio nesta manhã a você é que você vá para casa, é que você que já está em casa, é que você que ouça esta mensagem em qualquer momento da sua caminhada, que você entenda que o propósito maior de Deus para a sua vida é levá-lo a um nível de maturidade em que você tenha condições de derramar na vida de alguém. Um pai que é exemplo para os seus filhos terá o legado levado adiante.
Se você for estudar, as pessoas que impactaram a história eram homens e mulheres consagrados, que deixaram um bom exemplo, que deixaram de fato um bom legado. E por isso mesmo, os seus descendentes continuaram partilhando desta boa nova. O Evangelho chegou até nós, porque pessoas sérias lá no passado abraçaram esta verdade. E elas não quiseram apenas guardar para si as boas novas do Evangelho, mas elas entenderam que elas precisavam partilhar. Discipulado é quando eu, que cheguei à experiência da fé, entendo que preciso derramar na vida de alguém, para que esse indivíduo tenha a mesma experiência com Deus que eu estou tendo. Eu pergunto, você está envolvido seriamente no processo de discipulado? Você está derramando na vida de alguém? Eu acho tão bonito, irmãos, quando eu vejo um adolescente apaixonado por Jesus, desejoso de partilhar da fé com outro adolescente. Quando um homem que está convicto do seu relacionamento com o Senhor Deus Todo-Poderoso, está desejoso de derramar na vida de um outro homem, seu amigo, companheiro. Da mesma sorte as mulheres, os jovens, os idosos, que apaixonados por Jesus, não importam quantos anos eles tenham, eles estão focados em partilhar do Evangelho. Porque, como disse o apóstolo João, como podemos dizer que amamos a Deus se nós não amarmos os nossos semelhantes? Como nós podemos dizer que amamos a Deus se aquilo que há de mais precioso em nós, a presença do próprio Cristo, da semente do Evangelho em nosso coração, nós não partilhamos com os nossos semelhantes? Que o Espírito Santo de Deus nos convença, nos fortaleça, nos instigue, nos impulsione, para que sejamos uma igreja de pais espirituais. Amém? Que você não se contente. Eu me lembro, eu tinha 26 anos de idade. Eu já estava na igreja de Jesus há muito tempo, né? Fui criado na igreja, convertido desde os 15, e eu já era pastor, consagrado, liderando uma igreja, e eu olhei para a minha vida e eu não conseguia encontrar ninguém que diretamente eu tinha falado de Jesus, partilhado da fé, levado essa pessoa à decisão por Cristo, segurado na mão desse indivíduo, caminhado com ele no ensino da palavra, até que ele se tornasse um jovem na fé também e pudesse então continuar a caminhada. E eu orei e falei: Deus, coloca na minha vida alguém que eu possa partilhar, Senhor. Nem que seja até o final da minha vida uma única pessoa. Irmãos, como pastor, aos 26 anos de idade, eu já tinha pregado em vários congressos, vários retiros, sido pastor auxiliar na minha igreja, pregado ali para os adolescentes tantos e tantos tempos. Estava na igreja pregando todo domingo, toda quarta-feira, todo domingo de manhã. Eu estava ali naquele ritmo pregando. Eu tenho certeza que a palavra de Deus estava sendo semeada no coração de muita gente. Mas eu não conseguia enxergar ninguém que eu poderia dizer: não, esta pessoa foi fruto da minha oração, foi fruto do meu compartilhar da fé. E aquilo me incomodou, e eu falei: não, Senhor, eu quero ser um discípulo que faz discípulos. E eu me lembro que não muito tempo depois daquela oração, num domingo à noite, um jovem foi para o culto, e ali Deus me deu a primeira experiência de poder estar neste relacionamento discipulado com alguém. Isso faz a diferença na nossa vida, não é só na vida de quem recebe. Amém? Aí sentado como você está, seja aqui ou lá na sua casa, eu queria orar com você. E eu queria que você pudesse fazer a mesma oração que eu fiz lá há 22 anos atrás, e você dissesse aí no seu lugar: Deus, me dê a experiência de ser pai espiritual, de ser mãe espiritual, de partilhar o Evangelho, a verdade que eu conheço do Senhor, com uma outra pessoa. Talvez você esteja naquela condição de filhinhos e você diz: eu não consigo ainda, não tenho condições, pastor. Mas agora, no seu lugar, diga assim: Senhor, eu estou começando a fé, me fortaleça, Deus, me fortaleça até eu me tornar jovem, Pai, pungente, para que eu possa então ter condições de continuar crescendo e chegar à condição de pai.
Quem sabe você está já nessa fase de ser um crente jovem, ou seja, de ser de forma madura ou na maturidade, você está se sentindo jovem, firme em Cristo. Nada te abala com relação à sua fé. Ore e diga: Pai, eu quero avançar para o próximo estágio. Deus, eu quero cuidar de alguém, Pai. Eu quero ser tutor de alguém. Eu quero ajudar nesse processo que o Senhor ensinou. E se você já tem tido o privilégio de gerar filhos na fé, de partilhar do Evangelho, de acompanhar as pessoas, nessa manhã, como eu queria que você falasse com o Senhor e dissesse: Deus, me dá mais filhos, Pai. Me dê mais pessoas para eu cuidar. Sabe, eu tive com Berenice, não é? E os nossos únicos filhos de sangue, Emanuel e Felipe. Mas eu, em Deus, penso que eu posso ter vários e vários filhos espirituais. Eu posso cuidar de pessoas e elas não precisam ser necessariamente nenéns. Elas podem ser pessoas já mais vividas. Elas podem ser pessoas já mais experientes. Elas podem ser adolescentes, jovens, adultos, não é? Elas podem ser até mesmo idosos. O Senhor pode colocar em minha vida filhos espirituais. E eu quero poder cuidar de todos quantos o Senhor me der nas mãos. Eu não sei quantos eu terei condições de cuidar, mas eu peço a Deus que Deus me ajude, para que eu possa ajudar o maior número de pessoas a conhecer o Cristo que eu conheço. E eu desejo que você faça essa mesma oração. Paizinho, esta obra é tua, Senhor. Uma obra que o Senhor trouxe para nós, trouxe à terra. Uma obra vivida por Jesus, encarnada nele, transmitida a Deus aos primeiros discípulos, que entenderam o recado de Jesus e nos transmitiram às outras gerações, assim como João, teu servo, fala. E chegou até nós, e nós te louvamos porque pessoas entenderam o propósito, Pai, eles abraçaram esse propósito, a mensagem foi trazida e aqui estamos. Pai, queremos pedir que o Senhor abençoe a nossa geração. Faz-nos, ó Deus, apaixonados por esta visão. Pai, que possamos de fato estar entregues, ó Deus, à dedicação para derramar da fé que está em nossos corações, no coração de outras pessoas, na vida de outras pessoas. E que isso nos impulsione e faça de nós uma igreja, Deus, que de fato pratica o discipulado ensinado por Jesus, a transferência, Pai querido, de fé, a transferência, Paizinho Santo, da vida cristã, de forma tão madura, Pai, que não só o nosso bairro, mas a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil, o mundo, seja impactado a partir de nós. Oramos assim gratos, em nome de Jesus. Amém e amém.